Olá, mulheres, bem-vindas aqui a mais um Papo Vivo, que nos torna ainda mais vivas, trazendo essa filosofia do movimento. E hoje eu venho com uma provocação de lhe perguntar se você pudesse saber onde começou a sua história, o que você me diria? Você vai poder dizer que é as experiências que viveu, que está lá na sua infância, nas suas memórias, que é ali onde tudo começa. Mas hoje o meu convite é um convite diferente. Se eu lhe dissesse que parte da sua história mora em um lugar que você nem imagina, que você nunca escutou falar, possivelmente, e esse lugar é o seu ventre. Durante muito tempo, a nossa cultura nos ensina, né, a viver na cabeça, a viver na mente, a racionalizar, a viver pensando, resolvendo, controlando, planejando. E nesse esquema de aprendizado, de educação, a gente vai esquecendo completamente a inteligência do corpo e principalmente a inteligência do ventre, fundamental para nós mulheres, né? A gente aprende inclusive a não gostar do nosso ventre nem do nosso sangramento, né? Existe um fato na embriologia humana que é bem emocionante. Quando a sua avó estava grávida da sua mãe, os ovócitos ou pré-óvulos, digamos assim, na linguagem popular, que poderiam dar origem a você mais tarde, já estavam ali em formação. E isso significa, biologicamente, que 3 gerações estavam conectadas naquele momento. E é claro que isso não significa que a gente carrega todas as experiências emocionais da nossa avó, da nossa mãe, mas que sim, informações ficam geneticamente impregnada nesses seres e energeticamente também. Então, algo muito bonito acontece, quase poético, né? Que nossa história começa muito antes de nós, começa lá no ventre da nossa avó, né? A gente pode trazer isso para uma questão sistêmica e a gente observar é, esse, essa sensibilidade que a abordagem sistêmica traz, né? Que faz a gente olhar para esses sentimentos desse momento, do momento da fecundação, do momento do óvulo, do sêmen, dessa vida intrauterina, de tudo isso que é criado com os vínculos, pelos silêncios, pelas dores, pelos amores, pelos contratos, pelos padrões que vão atravessando gerações, e faz a gente é, perguntar, né, ou observar o que é que vem da gente, o que é que realmente começou com a gente, o que é que não veio, que a gente carrega, né? Seja uma forma aprendida de amar, de sobreviver, de pertencer. Que padrões é esse que a gente carrega hoje, que não parecem ser nossos, mas que governam muitas vezes a nossa vida inconscientemente? E é aqui que existe algo muito importante, porque o nosso inconsciente, ele não quer a nossa felicidade, ele quer a nossa sobrevivência, né? Ele nos protege de certa forma. Se um comportamento ajudou você a ser aceita, ou um ancestral seu a ser aceito, e você está ali vinculado a ele, você pode evitar conflitos, você pode ter dificuldade de receber ou dar amor, e você pode tender a ficar repetindo esse padrão, mesmo que hoje esse comportamento esteja limitando a sua vida, veja só. Então é por isso que muitas mulheres dizem: eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. E eu ouso dizer, minha gente, pela experiência das sessões e dos acompanhamentos nos círculos, que quanto maior for esse processo curativo, mais dificuldade a gente vai ter, né? Eu já vi pessoas sofrendo de dores simplesmente solucionáveis, mas aquilo ali é aquele padrão que está profundamente instalado,
nessa mulher, nessa vida, nesse campo, né? Então, passando pelos conhecimentos das tradições ancestrais, a gente sabe que o ventre ele não é visto apenas como um órgão. Ele sempre foi considerado um templo, um cálice, um caldeirão alquímico, um lugar onde a vida é gerada, nutrida, sonhos também são gestados, a criatividade da mulher está ali naquele ventre, naquele órgão de vida, né? As situações surgem, as intuições surgem, os ciclos começam e terminam, conectam com a natureza, com a lua. Então, nas culturas antigas, antes mesmo das medicinas, as mulheres se reuniam nos círculos para cuidar uma das outras, para compartilhar ritos de passagem, para honrar o ventre, para trazer para o ventre esse símbolo de potência criativa, de conexão com a geração de vida, de conexão com a terra, né? Esse resgate de uma espiritualidade feminina é um dos eixos da obra de Mirella Ford, né? Que reúne várias práticas, rituais, reflexões para as mulheres contemporâneas acessarem esse conhecimento de uma forma mais profunda. Não que o ventre vai resolver todos os seus problemas, né? Mas sim porque a gente entende que uma mulher desconectada do seu próprio centro ou do seu ventre, ela perde aos poucos a conexão consigo mesma, com sua essência, com sua versão mais original e verdadeira, digamos assim, né? Esse ventre que também é retratado na mitologia como essa grande mãe que aparece em tantas culturas, com esse grande planeta Terra, Pachamama, ou com Deméter, Inanna, Gaia, em vários nomes que representam essa mesma sabedoria. Então, toda criação, ela precisa primeiro ser gestada. Nada nasce pronto. E esse primeiro ventre existe dentro da gente, físico, energético, né? A gente gesta algo para depois trazer a vida para esse algo. Então, talvez por isso esse ventre tenha se tornado um símbolo universal da criação, desde os primórdios da existência humana, que não gera apenas filhos, mas gera ideias, projetos, coragem, identidade. Talvez por isso que seja tão fácil desconectar a mulher ao longo dos milênios dele, porque uma mulher conectada com essa força do ventre é uma mulher fortalecida, imparável, né? Nas práticas energéticas, o Theta Healing, mais especificamente, que é uma das práticas, né, que a gente faz com meditações contemplativas com estados ampliados de consciência, a gente consegue ter o acesso a essas crenças, não para tipo apagar a história, nada disso, mas sim para promover liberações e criar um espaço interno para que essa mulher possa olhar essa vida com mais presença, né? Possa reconhecer as emoções, honrar as memórias, saber o que é dela e o que não é, e assim permitir que aquilo que já cumpriu o seu papel possa ser ressignificado. Assim ela libera não só as suas próprias emoções, como toda a história dessas mulheres que vieram antes, e também com as das que virão depois, sem precisar lutar com esse passado, mas também deixando de carregar esse passado sozinha, trazendo consciência para esse ventre, para essas dores, para essas memórias armazenadas, né? E isso acabou se tornando uma assinatura do Vivas, esse acesso a essa profundidade, essa linguagem do ventre, né? Não porque a gente queira transformar ele num órgão mágico, eu gosto, mas não por isso, e sim por ser um lugar muito profundo de transformação. Reconhecer que existe esse lugar dentro de nós, onde a vida sempre recomeça, onde os ciclos são nutridos, né? Um lugar que reconhece o recolhimento, que reconhece o silêncio, que reconhece a criação, a intuição, a coragem, a donzela, a mãe, a anciã. Um lugar que continua esperando sempre que a gente volte para casa,
para essa sabedoria, porque antes de transformar o mundo, de transformar as coisas no externo, toda mulher precisa reencontrar esse próprio centro.